Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal, e no vídeo de hoje vamos finalmente acabar o iceberg do Brasileirão. Portanto, falta ver alguns extras da camada 4 e depois é a camada 5, que é o que faltava. Portanto, isto é meio que uma parte 3 e, mais uma vez, salientar, passem no Storybowl Football, o canal é fantástico, está a crescer muito e merece, porque assim, é incrível, o trabalho que ele faz é incrível. Este vídeo vai ter 2 horas e 25, né? Ou seja, no total são 2 horas e 25, muita informação, muita animação. É incrível o trabalho que ele faz. Portanto, passem lá primeiro, antes de verem este vídeo, passem lá primeiro, vejam lá e depois venham ver o react aqui, porque é assim, ele é que é o criador de conteúdo, eu estou aqui só a ver, estou aqui a fazer o react e eu acho que ele merece. Vão lá deixar um super chat, o que for, é tudo o que eu peço e basicamente, vamos ver o vídeo. Também peço o like aqui ao Portuga, né? Se quiserem dar o like ao Portuga, eu também agradeci a sua inscrição, muito importante para o crescimento do canal. Você pode virar membro, não é? Pode virar membro aqui do YouTube. Hoje ou amanhã devemos ter live, provavelmente amanhã. Hoje não sei se consigo fazer, este vídeo já vai chegar atrasado. Não sei se vou conseguir editar a tempo, mas acho que sim, vou tentar. Mas em princípio vai ser live amanhã, noite ou tarde, ainda não sei. Eu sei que o Benfica joga às 18 horas, portanto, ou tem que ser antes do jogo ou depois do jogo. Uma tem que ser. E também que brevemente vou começar um canal na Twitch. Eu ainda vou criar o canal, falta as configurações do layout e esse tipo de coisas e o que é que eu vou fazer lá. Mas talvez lá para o final de março comece a fazer lives na Twitch, ok? E claro, não esquecer da Futebolês, que é a grande parceira aqui do canal, 10% de desconto com o cupom REACT. O primeiro link está na descrição. Vamos a isso. Bom, vamos começar então com o caso do Yuri Ferraz. O Sampaio Corrêa acabou rebaixado para a Série D. Porém, sua última esperança para reverter a situação foi entrar no STJD, endossando uma denúncia já feita por CSA e Aparecidense. Então, peraí. De que Yuri Ferraz, do Caxias, foi escalado irregularmente. A regra da Série C... Ok, pode disputar no máximo 3 partidas por clube antes de se transferir. Ok. E eu aposto a minha vida que ele jogou para aí umas 4 ou 5. Diz que o jogador pode atuar em no máximo 3 partidas por um clube antes de se transferir para outro da mesma divisão. Porém, Yuri Ferraz atuou por 4 partidas pelo ABC para depois se transferir ao Caxias. Entretanto, esse caso não foi para frente porque por algum motivo não foi registrado na súmula de uma dessas partidas a entrada do jogador. Por isso, o árbitro esqueceu-se. Ele tecnicamente só tinha entrado em 3. Tecnicamente só em 3, sim. Do árbitro, em 2025, o Sampaio Corrêa... Isto terá sido propositado? Não sei. Vai disputar a 4ª divisão. Que loucura. Uma das principais características das transmissões da Globo eram os hinos na hora do gol. Todo time tinha uma versão instrumental de seu hino tocada ao marcar. Porém, houveram episódios em campeonatos brasileiros em que a Globo tocou o hino errado. Na internet, infelizmente. Mas há relatos de um punhado de vezes em... Mano, isso é muito mau, meu. Isso é muito mau. Que a emissora cometeu essa gafe, gerando situações bastante inusitadas. Comigo, eu ia ficar louco. O do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Partiu o Diego, bateu, passou. O Diego Souza, golaço. Golaço do Diego Souza. Espera, agora é o hino do São Paulo do Corinthians, não é? Digam que sim. Do Palmeiras. É o do São Paulo! O do São Paulo, mano. E 1 minuto só de alegria pro torcedor do Cruzeiro. Foi ali meio frango. A bola com o lado de fora do pé direito. Você viu a curva que ela Mas pronto. E agora no detalhe, ao lado de fora. Agora sim, o hino do Palmeiras. Eu ia ficar puto com isso. Em 2014, Botafogo e Fluminense se enfrentavam pelo Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do jogo, houve um pênalti para o Fluminense. Porém, quando o Fred ajeitava a bola, o Globo Esporte postou que o atacante tinha perdido o pênalti. Não. E o pior é que ele realmente perdeu. Não. E acertando ali no polícia. Não, isto não é sério. Aqui, ó, nós estamos ao vivo. O Fred vai bater o pênalti ainda. Tá ali, ó. Será que ele já perdeu? Ó, o Fred perde o pênalti. Ele vai bater. Não é possível. Não tem jeito. Mano, mas o que é isto?
Mesmo! Que merda é esta, meu? Que merda é esta? O que é isto, meu? O que aconteceu foi que o estagiário escreveu errado na matéria. Tinha que ser. Era pra ser Fred pede pênalti. A porra de um R, não é? Tudo por causa da porra de um R. Não acredito, mano. Eu pensava que seriam coisas do além, né? Adivinhação, algo do género. Isso Caramba, é um tem outro manipulação. lance bem antes. Nada a ver com previsão de futuro ou manipulação de Puta resultados. que o pariu, mano. O Campeonato Brasileiro de 1980 até 83 era chamado de Taça de Ouro. Sim. E não tinha vagas Ok. fixas. Os clubes se classificavam para a primeira divisão via campeonato estadual. Entretanto, em 1981, Corinthians e Palmeiras não foram nada bem naquele Paulistão. Por isso, não conseguiram a vaga para a Taça de Ouro, tendo Mas foram que para a Taça passar de pela Prata. segunda divisão. Imagino que seja a Taça, a Taça de Prata, sim. Porém, essa Taça de Prata Só dava podia. acesso para a Taça de Ouro naquela mesma temporada, aos vencedores dos grupos da fase 2. E dessa forma, o Corinthians conseguiu acesso para a primeira divisão naquele mesmo ano. O Palmeiras, por outro lado, acabou eliminado, mas um ano antes, em 80, ele também teve que disputar a Taça de Prata, e dessa vez ele Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eles não se conseguiram qualificar para a Taça de Ouro, não é? Ou seja, para a primeira divisão. Foram parar à segunda divisão, que também dava acesso à primeira divisão no mesmo ano. Ou seja, eles podiam ter jogado primeira e segunda divisão, não é? 2 vezes no ano. conseguiu o acesso. Dessa forma, tecnicamente eles disputaram primeira e segunda divisão. Neste caso, no o Corinthians mesmo está ano. ali. E depois está ali primeiro. Exato. Que maluquice, mano. Vamos então para a última parte Voltando. para a última camada, não é? Para a camada 5. E pronto, e agora é o final. É o final, vamos ver. A falar da Copa João Avelange, foi descoberto anos depois que Sim, o que o Clube Vasco dos 13 venceu. encobriu uma irregularidade na equipe do Vasco. O lateral, Jorginho Paulista, não estava regularizado e atuou em pelo menos sério? 4 partidas daquela fase inicial. Caso o Vasco tivesse sido punido, ele perderia 20 pontos e terminaria em 23º. E não conseguia o título, à sim. frente apenas de Corinthians e Santa Cruz, e por consequência, ficaria fora da disputa do título. O atleta não poderia jogar, pois foi expulso da Udinese da Itália por utilizar um passaporte europeu falso. Mano, Como como assim? Vais usar e vais fazer uma merda destas, meu. ao Vasco, ele atuou por todo o torneio sem a documentação regularizada. Inclusive, saiu dos pés dele um dos gols do título na final. O presidente Aí, do ainda Clube por dos cima. 13, no ano seguinte, chegou a admitir que a entidade estava ciente do problema, mas era optou por não o- tomar nenhuma atitude para não tumultuar mais Eurico, ainda né? aquele campeonato. Além do Clube dos 13, é dito que Gama, Goiás e Coritiba sabiam da situação, mas não levaram o caso adiante por medo de serem prejudicados por Eurico Miranda. Esse Eurico, mano. Esse Eurico. Essa foi uma frase que ficou muito popular nos anos de ditadura militar. A Arena era o partido do regime, e a frase brinca com a ideia de que onde a Arena estava enfrentando dificuldades ou impopularidade, o governo colocava o time de futebol da cidade no Claro, campeonato nacional não é? para distrair a população e desviar a atenção dos problemas Isto são táticas básicas, não é? políticos e sociais. Essa estratégia de lidar com a insatisfação fez com que Depois tivesse vai dar aquele campeonato de quase extremamente 100 equipas. inflados, com muitos tipos. 70 e qualquer Os coisa. 26 participantes de 1972 viraram 40 em 73, em 76 já eram 54, depois 62, 74 e finalmente os 94 times Ai, participantes no ano de que 1979. maluquice. Como exemplos palpáveis disso, podemos mencionar o Itabuna, que em 78 entrou na competição após um mutirão realizado pelos produtores de cacau da região, e o Volta Redonda, que em 1976 foi fundado já disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Como é que é? Então começa logo assim? Quer dizer, estreia e vai logo para a primeira divisão. Representar a cidade da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso fora diversas construções de estádios
para agradar oligarquias locais. Claro, Pelo menos né? 50 Obviamente. estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas 50 foram levantados estádios? fora das capitais do Sul e do Sudeste no período do regime. Caralho. A polêmica do Brasileirão de 2005 já Sim, foi isso é explicada o na do- segunda camada do iceberg. Do penalti Mas sobre o ganhou um novo Tinga capítulo e... em 2007. Na oportunidade, o até então presidente do Corinthians, Alberto do Alibe, estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal grampeou seu telefone e flagrou uma ligação. Olha, foi como aconteceu cá ao agora falecido presidente do Futebol Clube do Porto. Obviamente que não aconteceu nada, né? Mas isso foram horas e horas e horas de chamadas. Que está tudo no YouTube. Em que o cartola corintiano admitia que o Brasileirão de 2005 foi roubado, se referindo àquele fatídico jogo contra o Internacional no Pacaembu. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. E ele diz com todas as letras, aliás, ele diz à boca cheia, não é? Ele diz com a boca cheia completamente. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só roubado. Roubado, mano. A final do Campeonato Brasileiro de Que 1988 loucura. era decidida entre Bahia e Internacional. O tricolor baiano venceu o jogo da ida Sim, por eles- 2-1 na Fonte Nova. O Bahia E acaba o por Inter teria que ser reverter o campeão, não é? resultado no Beira-Rio para ficar com a taça. Segundo relatos dos jogadores da época, ao chegarem na porta do vestiário visitante, os jogadores do Uma Bahia se macumba. depararam. Aqui onde eu vivo tem uma serra que tem precisamente 666 metros, ou seja, 666. Eu sempre que abro a janela eu vejo aqui a serra, não é? Por acaso até é uma vista bem bonita. Mas a quantidade de macumbas ou bruxedos, o que vocês quiserem chamar, que eu já encontrei lá, epá, é uma coisa por demais. Epá, são muitos, meu. Muitos. E também a minha namorada há pouco tempo falou que encontraram lá, onde ela vive, na encruzilhada, né? Num cruzamento, também uma macumba, tipo, ali no meio da estrada, tipo, não se passa nada, com vinho e flores e oferendas e... Mano, que loucura, meu. Macumba. A popular macumba na porta, Caralho. mas de pouco adiantou. O Bahia conseguiu segurar o 0-0 e se sagrou campeão brasileiro Não ao serviu final de dos nada. 90 minutos. Este Na eu noite sei. de 6 de março de Eu já ouvi falar neste caso. 1982, Operário e Vasco se enfrentavam no Morenão, quando mais de 24 mil pessoas avistaram um estranho 24 objeto mil. em formato de disco sobrevoando o céu. Ele de repente começa a emitir uma forte luz sobre o campo, assustando a todos. O árbitro Fica tudo cagado de medo, meu. Como assim? Então estás tranquilamente a ver um jogo de futebol, de repente está, sei lá, uma coisa qualquer no mar e manda uma luz para o terreno, vai o quê? Vai abduzir alguém? Ou estava só a analisar os status dos jogadores para fazer, tipo, é um pré-FIFA da altura? Será? Só que para os aliens provavelmente já faziam algo do género. O FIFA, sei lá, FIFA Galáxia, talvez. Podia ser, pá, o FIFA Galáxia. Merda assim qualquer. Pá, eles, para estarem aqui, são mais avançados. Têm que ter um FIFA, né? Tem que ter um FIFA muito mais avançado. Que loucura, meu. É assim, 24 mil pessoas viram. José de Assis Aragão lembra que parou o jogo e só retomou quando o objeto Ele parou o sumiu. jogo. O Ok. Operário venceu o Vasco por 2-0, mas nos jornais só se falava do tal caso do disco voador. Claro. Também é considerado o maior avistamento coletivo de um OVNI. Apesar disso, Claro, não 24 mil existe nenhum pessoas. registro fotográfico ou em vídeo do acontecimento. Porém, os gols da partida estão disponíveis. Então, o que peraí. nos leva a crer Eu acho que eu já sei o que é que ele vai dizer. Então, mas se há os golos e não há o resto? que existem as imagens desse jogo completo, que provavelmente mostram o trecho em que o objeto voador sobrevoa o Morenão. Mas este não se encontra disponível. Embora os relatos de quem viu o primeiro tempo na íntegra nos arquivos da Globo dizem que não houve nenhuma paralisação no primeiro tempo, ou Sim. pelo menos registrados naquela fita, isso Isso é muito importante, porque
pelo menos registrados naquela fita, não é? Traria a versão de mais de 20 mil pessoas, Não é? diversos jornais e vários dos jogadores De repente, os jogadores, o público, o árbitro, estava tudo doido? em campo Se calhar naquela estavam, não partida. sei. Rola por aí na internet uma suposta filmagem dessa aparição, mas não se enganem, esse vídeo que eu vou mostrar a seguir não se trata do caso abordado aqui. Afinal, o estádio que aparece nas filmagens claramente não é o Morenão e o vídeo aparenta ter sido gravado mais recentemente. Ah, ok. Mas ainda assim é algo parecido com OVNI, algo do género. Que maluquice. OVNIs, mano. O futebol brasileiro é... O futebol brasileiro é muito louco, mano. Até OVNIs. A final do Campeonato Brasileiro de 1992 ficou marcado por uma tragédia. Flamengo e Botafogo iriam disputar o jogo do título brasileiro no Maracanã. Mas antes da bola rolar, Puta que o pariu, mano. uma das grades de Que é proteção isto? da arquibancada, destinada à torcida rubro-negra, Eish. cedeu e 82 torcedores ficaram feridos e 3 acabaram falecendo. 2 deles adolescentes de 16 e 17 anos. Tudo teria surgido a partir de uma confusão, e no meio dessa briga, Mano. um torcedor armado teria ameaçado Armado, meu. Esta chave. atirar para cima, fazendo com que as pessoas corressem para a grade, que cedeu. Um laudo apontou que as grades da arquibancada estavam mal instaladas. Aí, mano, que Haviam peças loucura, corroídas meu. pela oxidação, além de uma superlotação de torcedores. Eram 150 mil pessoas no estádio, para 6 médicos e 8 Mano, claro que ia dar merda, né? enfermeiros. E Puta que o bizarramente, pariu, meu. mesmo com essa tragédia, o árbitro José Roberto Wright optou pela realização do jogo, que aconteceu normalmente Não, e segue jogo. terminou com o título do Flamengo. Foda-se. Foda-se as 7 mortes ou 8, ok? Foda-se essa merda toda. Né? Vamos continuar. Isto quer é a alegria do povo. Puta que o pariu, mano. No Brasileirão de 2017, a Ponte Preta lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Vitória para continuar na briga. E a Ponte abriu 2-0, até que o Olha. zagueiro Rodrigo, da Macaca, deu uma dedada no atacante Toma lá essas flores. Né? Segundo o nosso amigo Carlos Alberto, toma lá essas flores. Trellis do Vitória e, obviamente, foi expulso. Isso tudo Claro, com né? 19 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro, o Vitória conseguiu virar e a Ponte acabou rebaixada Não, para o quê? segunda. Aí, mano. A sério. Eu acho que já ouvi isto. Talvez em algum vídeo que tenha visto aqui com vocês. 2-0. Puta que o pariu, mano. Segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E cai, não é? Em 1993, o América disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o regulamento daquele ano dividia a primeira fase em 4 grupos. Os primeiros 2 formados pelos membros do Clube dos 13, onde 3 se classificavam e ninguém caía. Nos outros 2 grupos ficavam o resto, com 2 se classificando e 4 caindo. O problema é que o América acabou caindo, pois ficou na 5ª colocação do grupo D com Olha ali o Coritiba e o Atlético Paranense ali caíram, mas juntinhos, não é? 14 pontos. Mas na classificação geral, esses 14 pontos o colocavam à frente de gigantes como Inter, Vasco, Fluminense, Botafogo e Galo, além de vários outros times que também E não o foram Atlético Mineiro, rebaixados. tipo, Por isso, quase em o último, não América é? decidiu entrar na justiça comum, alegando que tinha mérito esportivo para permanecer Bom, na é assim, eles entraram na competição. Eu já sei o que é que eles vão dizer que têm mérito desportivo. Eles entraram na competição a saber, né? Sabendo que era o regulamento que estava em vigor e se estás a jogar, não é? É porque aceitaste. De facto, se eu concordo, se calhar não, né? Mas é o regulamento que estava. primeira divisão. Mas se você está prestando atenção nesse vídeo, você sabe que foi uma péssima ideia. A CBF, como retaliação, baniu o América Aí, Mineiro do baniu, Campeonato Brasileiro Então, por 2 temporadas. Isto não é
não é tipo, parece, sei lá, um modus operandi de uma máfia, não é? Parece tipo uma máfia a agir, porque, não é? Que tocaste o chefão e ele dá a sua represália, não é? Tiveste logo o teu castigo, isto é que é máfia, será? Parece tipo a máfia italiana mesmo. Por isso, em 1994 e 1995, o América ficou sem calendário de competição nacional e só voltou para a Série B em 1996. Bom, enfim. Em Michael 2008, Jackson. o Santos lutava para não cair, e a vitória que deu um respiro, salvou o time da queda, veio diante do Internacional na Vila Por Belmiro, 1-0. com um Marcou gol Michael bizarro Jackson. de Michael Jackson Quinones. O equatoriano deu um chute completamente torto, a bola sairia pela linha lateral, mas desviou do zagueiro e matou o goleiro colorado. Michael Jackson Quinones marcou apenas 2 gols com a camisa do Santos, e esse foi um deles. E talvez um dos mais importantes na história recente do clube. Afinal, se essa bola não tivesse entrado, o Santos teria Vocês vejam lá onde é que a bola ia. Ia para aqui. Caído para a Série B e dificilmente teria conseguido ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos anos seguintes. Já Michael Jackson faleceria em junho Não, de mas não é esse Michael Jackson. 2009, menos de um ano depois. Não esse Michael Jackson, esse continua jogando até hoje. O que Ainda morreu joga? foi o Michael Jackson cantor. No ano de 2007, o Bahia estava na Série C pela segunda temporada seguida, o ponto mais baixo na história do clube no Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor estava prestes a se livrar dessa agonia, pois um triunfo contra o Vila Nova garantiria o acesso para a segunda divisão. Mais de 60 mil pessoas lotavam a antiga Fonte Nova, em um dos maiores públicos da história da Série C. A partida acabou 0-0. Resultado esse suficiente para decretar o acesso do Bahia para a segunda divisão. A torcida do Bahia comemorava feliz, e tudo era festa até que uma parte da estrutura de concreto da arquibancada superior cedeu e abriu um buraco. Dezenas de pessoas despencaram de metros e metros de altura e se feriram. 7 morreram. Essa foi a maior tragédia acontecida dentro de um estádio no Brasil. E infelizmente era a bola cantada. Porque em um relatório elaborado pela Sinaeco naquele mesmo ano de 2007, entre os 29 estádios avaliados no país, a Fonte Nova era o pior. E essa tragédia só não foi maior porque, por sorte, o jogo terminou 0-0. Estava, neste caso, o Bahia desperdiçou estado, um pênalti durante a partida. Caso essa bola tivesse entrado, a comemoração pelo gol poderia ter gerado mais... Pois, exatamente, se entra, o pessoal tudo a saltar, caía tipo um quarto do estádio. Pressão sobre as arquibancadas, causando um desabamento até maior. Que loucura. Mano, no dia 27 de outubro de 2004, São Paulo e São Caetano jogavam pela 38ª rodada do Brasileirão. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Serginho do São Caetano cai desacordado em sua área, completamente sozinho. O atacante são paulino chega a tropeçar nele, e é nesse momento em que os atletas percebem que tinha... como aqui em Portugal, né, com o jogador do Benfica, em 2004, não foi 4 ou 5, já não me lembro bem, que era o Miklos Ferrer, o Benfica estava a jogar em Guimarães, e ele recebeu o cartão amarelo do juiz, ou seja, do árbitro, levou o amarelo, sorriu, né, riu-se começou a rir do juiz, né, e caiu, inanimado. Mano, muito louco também. Essa do Miklos Ferrer, também algo muito errado, doida. E pediram pelo atendimento. O clima de tensão já havia tomado completamente aquela noite fria no Morumbi. A angústia era cada vez maior. Alguns jogadores começavam a chorar, mostrando que a coisa era séria. A ambulância do estádio estava trancada. Como assim está trancada, meu? Que foram perdidos e poderiam ter salvo a vida de Serginho. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu no hospital minutos depois, ainda com a camisa do azulão. Foi um baque gigantesco para o futebol brasileiro. Nunca algo dessa proporção tinha acontecido nesse sentido. Em rede nacional, em um jogo de Série A, começou-se então a apurar os motivos da tragédia. Descobriu-se que os exames de rotina do São Caetano, realizados em fevereiro daquele arritmias não são normais, pois, ano, já apontavam que o jogador tinha alguns problemas no coração. Porém, nada foi feito
e o clube optou por delegar ao atleta a decisão de parar ou continuar jogando. Ele vai querer continuar a jogar, mano. Evidentemente, Serginho queria seguir sua carreira, afinal ele tinha uma família para sustentar. Seus colegas de equipe relatam que ele comentava que as chances de algo acontecer eram mínimas. O médico e o presidente do clube foram indiciados por homicídio doloso, acontece, não é? mas foram inocentados. O São Caetano foi punido com a perda de 24 pontos pela morte do atleta, o que levou o time da 5ª colocação para a 18ª. E para muitos, ali foi o início da derrocada do clube do ABC, que vinha de uma fase excelente, sendo a sensação dos anos 2000. Vice-campeão da Libertadores. Eu vi esta final, quando era mais novo. Neste caso, os 2 jogos. Vice-brasileiro 2 vezes e campeão paulista, com Serginho sendo um símbolo dessa ascensão do São Caetano. Depois de sua morte, o clube nunca mais disputou uma Libertadores, acabou rebaixado já em 2006 Agora nem e sei onde não é que só tá. nunca mais disputou a Série A, como hoje está apenas na 4ª tá divisão aqui. paulista. A disputar, sim. Série A4. Que Os loucura. 30 minutos restantes do jogo, que foram interrompidos ainda 0-0, foram realizados alguns dias depois, com o São Paulo saindo vencedor por 4-2. O único trecho da primeira parte do jogo disponível na 30 minutos ainda deu para 6 golos, mano. 6 golos. internet é o momento da morte de Serginho. O restante não se encontra disponível, sendo, portanto, uma lost media. Ok. O jogo da diarreia. No Brasileirão Isso é aquele do de Paraná, 2003, não é? o Flamengo sei. recebeu o Paraná no Eu este já vi, né? Já vi num vídeo. Maracanã. O porém é que o time paranaense teve 11 jogadores que amanheceram com diarreia. Se cogitou a Mano, que loucura. possibilidade de adiar a partida. Afinal, a delegação do Paraná que viajou para o Rio só contava com 18 jogadores, mas por falta de calendário, se optou por não adiar a partida. E mesmo doentes, o tricolor venceu fora de casa por 3-0. Fica a curiosidade que no outro turno, sem diarreia, o Paraná venceu o Flamengo por 6-2. Isso é muito, muito louco. Em 1979, pela terceira rodada do Grupo H, se enfrentavam Goiás e Cruzeiro, naquela que ficaria conhecida como a partida mais violenta do Campeonato Brasileiro. Sim, um Goiás e Cruzeiro. A confusão... Pois, porque, sei lá, devia ser um clássico, um Grenal, sei lá, não é? Aconteceu aos 35 do segundo tempo, Goiás, após o árbitro Cruzeiro. não assinalar a agressão de um jogador do Goiás em um jogador do Cruzeiro, e logo em seguida desembocar no terceiro gol esmeraldino. Os jogadores do Cruzeiro, indignados, partiram para cima dos adversários, iniciando uma briga gigantesca que terminou com 21 expulsos. Mano, olha, espera aí, ficou só este aqui. Se calhar ele é daqueles que ficou só a ouvir a briga. O pessoal tudo na porrada, ele só lá atrás, a ver, tranquilamente, como se nada se passasse. Tudo bem. A partida foi encerrada ali mesmo, obviamente, e é considerada a mais violenta do futebol brasileiro. Infelizmente, não existe na internet nenhum registro Só sobrou da partida. uma. Eu não sei se pode ser considerado uma lost media, porque não dá pra saber se esse jogo foi filmado ou transmitido, mas provavelmente sim, e nesse caso os registros estão perdidos. Sem faltas, Goiás meu. e Cruzeiro foi a partida mais violenta em questão de expulsões, mas em número de faltas, ninguém ok. Ponto Preto agora nem. supera o Faz Derby sentido. Campineiro daquele Brasileirão de 1999. Foram apitadas 105 faltas. 105 55 do faltas. Guarani. Isso é que, deixa-me cá pensar. Sei lá, uma falta a cada minuto? Não, tem que ser menos. Pá, aí, sei lá, uma falta a cada 40 segundos? Não sei. 50? Não faço ideia. 50 da Ponte. Acho que vocês não têm noção do que são 105 faltas. Para se ter ideia, a final da Copa de 2010 entre Espanha e Holanda, que é considerada uma partida violenta e muito picotada, teve 47 faltas. E olha que o jogo foi para a prorrogação. Guarani e Ponte batiam esse número sozinhos. Foi uma média de uma falta a cada 51 segundos. E possivelmente o maior número de infrações cometidas em apenas uma partida na história do futebol profissional. Não houve amarelos nem vermelhos? Além disso, o juiz devia ter esquecido o cartão vermelho em casa. Parece porque que de sim. alguma forma ninguém foi expulso.
E olha que só o volante Roberto da Ponte Preta fez 10 faltas. Mano, Esse 10 número faltas. de 105 violações só não foi maior, porque o juiz Olha, ali é deixou de penalti. marcar E pelo ali menos também. 2 pênaltis naquela partida. É penalti. Na Ok. reta final do Brasileirão de 2004, saiu na Isto foi quando o Santos foi campeão. Assim, eu lembro-me bem desse campeonato, porque eu estava a acompanhar precisamente por causa do Rubinho e do Diego na altura, e depois o Diego acabou por vir jogar aqui para o Porto. mídia a notícia de que a mãe de Robinho, principal jogador do Santos, um dos times que brigava pelo título, havia sido sequestrada na Praia Grande. Ela ficou pouco mais de um mês em cativeiro e foi liberada após o ele não pagamento jogou, do não é? resgate, cerca de R$200 mil. Durante esse período, o jogador não entrou em campo e desfalcou o Santos por 6 rodadas, mas sua equipe se virou bem sem ele, conseguindo vencer 4 dessas partidas e assumir a liderança. Boa. Ela foi liberada poucos dias antes da rodada final, que coroou o Santos como campeão daquela edição. Os autores do crime foram todos presos, o último deles em 2017. Aí é só em 2017. Na segunda camada, nós abordamos Eu o não sei tópico quem é. da máfia do apito. Mas sua história não acaba lá. Ela desencadeou outro acontecimento que tem que ser citado. Em uma das investigações, o Ministério Público citou o árbitro Romildo Correia como um possível participante do esquema. Ok, Porém, era árbitro. nada foi encontrado contra ele. Mesmo inocente, a CBF colocou o árbitro na geladeira. Ele não foi escalado para apitar em nenhuma das 13 rodadas seguintes do campeonato. Ele finalmente voltaria a entrar em campo apenas como quarto árbitro na partida entre Santos e Botafogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Geilson do Santos, Romildo invade o campo, Invadiu o tira campo. uniforme de árbitro e exibe sua camisa branca com uma mensagem de Em grande protesto. estilo, mano. Na frente, com os dizeres Romildo inocente, mas punido, e nas costas, adeus CBF, adeus FPF, chega. Esse foi o anúncio de aposentadoria do juiz após 15 Muito anos bem, de mano. carreira. Muito e tem bem que ser mesmo. dito em grande estilo. Verdade. E foi punido pela CBF. Estou enojado igual vocês, torcedores. Nós estamos sem comando na arbitragem, é uma vergonha. Eu me sinto, sabe, desrespeitado. Estou desmotivado, sinceramente. Abandono minha carreira a partir de hoje. Sinal de protesto para esperar, quem sabe, as comissões de arbitragem que estão assumindo agora dar um respaldo melhor Muito para as bem, mano. arbitragens paulista e brasileira. Muito Porque bem. o que fizeram agora só foi uma vergonha. Em grande estilo. O Campeonato Brasileiro de 1974 seria definido em um quadrangular final. Porém, essa fase final terminou com Cruzeiro e Vasco empatados na liderança. O regulamento previa que fosse disputada uma partida de desempate, e essa partida seria realizada no Mineirão, pois o Cruzeiro era a equipe de melhor campanha no torneio até então. E não podiam fazer tipo 2 jogos? Porém, foi aí que o Vasco entrou com um pedido para que o jogo final fosse no Rio, respaldado pelo artigo 59 do regulamento Bem, daquele a quantidade de vezes que neste vídeo e nos outros ouvi tribunal, mano, é uma coisa. ano, que dizia que no caso de tentativa de agressão por parte do público, dirigente ou qualquer pessoa ligada ao clube, a CBD iria inverter o mando dos 3 jogos seguintes da equipe agressora. Ok. Artigo 59. E isso realmente aconteceu. Aconteceu. Na partida anterior entre Cruzeiro e Vasco, o vice-presidente do Cruzeiro entrou em campo e tentou agredir o árbitro após Aí é a voador, marcação assim. de um pênalti. Os cruzeirenses Que reclamam é desse isto, artigo mano? nunca ter sido usado anteriormente. Tá certo, mano. Tá certo. É assim, nunca foi usado. Nunca foi usado. Mas está lá. Não é? O artigo está lá. Especificamente. Artigo 59. Em caso de agressão de torcedor, jogador, dirigente. Não é? Mano, qual é que foi a ideia do dirigente também? No campeonato. Mas isso porque o Vasco foi o primeiro clube Ah, mas a tá exercer lá, seu mano. direito com relação a ele. Tá No lá. final das contas, o Vasco terminou Ele tem campeão razão. brasileiro, com os mineiros reclamando de um gol mal anulado de sua equipe, que em contrapartida atuava com um jogador suspenso naquela final, pois o terceiro cartão amarelo sério? não teria sido registrado na súmula da partida anterior. Aí, mano. Aí. É só... De repente não há coisas registradas nas súmulas. Epá, não entendo. O Silent Hill, eu Entre joguei os isso na vários PlayStation cenários 1. possíveis de se jogar ou futebol dois. nesse Eu acho que foi país no tão diverso, um dos mais primeiro. característicos e icônicos da história do Brasileirão
é o Alfredo Jaconi. Do Esse Juventude. acanhado estádio com cerca de 20 mil lugares Na Serra é a Gaúcha. casa do Juventude, que fez de lá um verdadeiro alçapão. E o que torna esse caldeirão ainda mais peculiar é o clima. O frio intenso da Serra Gaúcha, aliado à alta umidade do ar, torna frequente um cenário de densa neblina durante os jogos dos Jaconi. Nós aqui também temos um clube, né, o Nacional da Madeira, que foi o primeiro clube do Cristiano Ronaldo, e lá, pronto, é exatamente o mesmo. Por exemplo, este ano já foram adiados um jogo do Benfica e um jogo do Porto, por causa do nevoeiro, da neblina. Dificultando até mesmo a visualização do jogo. Cenário digno de um bom terror. Não à toa a comparação com a fictícia Silent Hill, descrita como uma cidade pequena, segmentada e envolta em névoa. Características que encaixam como uma luva para descrever o temido Alfredo Jaconi. Este jogo era muito bom. Na altura joguei o Silent Hill e o Resident Evil 2, se não me engano. Acho que era o 2. Na PS. Durante PS1. o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2024, antes de uma cobrança de escanteio palmeirense, isso é a cabeça do porco. do Corinthians lançou uma cabeça O de Yuri porco quase no gramado. que partia ao pé, Isso não é? mesmo, uma cabeça de porco, de verdade. A Que cabeça loucura. caiu próximo Já à agora, é só procurar aí no canal, eu tenho esse react. linha de fundo e teve que ser retirada por um jogador alvinegro, que disse que achou que era uma mofada e que quase quebrou o pé chutando o objeto para fora. Que loucura. Segundo a polícia, a cabeça de porco entrou no estádio sendo arremessada por cima das grades do setor sul. Na última rodada do Brasileirão de 2008, o Vasco recebeu vitória em casa valendo sua permanência na Série A e acabou derrotado por 2-0. Esse era o primeiro rebaixamento na história do clube e certamente doeu muito nos torcedores cruzmaltinos. Isso foi o... É isso mesmo, o maluco que queria atirar lá de cima. Imagine então, naqueles presentes em São Januário. Sei. O torcedor Acho que subiu na marquise do estádio. Pelo na que eu me intenção lembro, né, ali um policial, né, um polícia que consegue agarrá-lo. tirar a própria vida, em rede nacional. A polícia, bombeiros e até alguns torcedores tentavam convencê-lo a não fazer isso. Ele alegava que sua vida não fazia mais sentido com seu clube na Série B. Bom, felizmente, ele foi salvo e sobreviveu. Muito ligeiro. Infelizmente, né? Muito ligeiro ele teve ali o que ver seu policial. time cair mais 3 vezes desde então. Pois, ainda tem essa. 3 vezes. Na última espero que ele rodada tenha, do Campeonato né? Brasileiro de Eu espero que ele ainda esteja vivo. 2009, após a partida contra o Palmeiras, o atacante Jobson do Botafogo foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. E esse era o segundo flagrante. Rodadas Que antes contra o loucura, Coritiba, ele já tinha sido pego com essa mesma substância no organismo. O que agrava a situação é que nesse período entre os exames, onde as suspeitas já recaíam sobre o jogador, ele acabou tendo participação decisiva em jogos importantíssimos no campeonato. Ainda por cima, 2 gols na vitória a jogar assim, né, todo maluco das ideias. Paulo, que tirou o título do clube, e 1 gol na vitória contra o Palmeiras na última rodada, que tirou o Verdão da Libertadores do ano seguinte. Isso Após é a fatídica a derrota good game, do né? Botafogo no Brasileirão de 2023, o dono do clube, John Textor, veio a público fazendo acusações seríssimas contra o Palmeiras, afirmando que o clube teria sido fortemente beneficiado por um esquema de manipulação de resultados nas temporadas 2022 e 2023. O americano dizia ter provas contundentes e 100% confirmadas de um esquema, mas nunca trouxe à tona nenhuma evidência. Apenas falou de uma empresa francesa que teria uma tecnologia... Sim, eu já falei isto, em minha opinião, até podia ser verdade ou não, mas quando ele falou na questão do São Paulo, né, do 5-0, aí não dá. Inteligência artificial que seria capaz de apontar comportamentos estranhos e suspeitos em partidas de futebol. E citou 2 jogos do Palmeiras, que segundo a SA, haviam manipulação. Uma goleada por 4-0 contra o Fortaleza em 2022 e uma por 5-0 contra o São Paulo na ressaca da Copa do Brasil, tendo apontado, abre aspas, falta de combate, erros de posicionamento e corridas em intensidade mais baixa de jogadores do São Paulo, dizendo ainda que pelo menos 5 atletas estariam no esquema. Isso gerou uma situação um tanto pitoresca.
pois o São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais se defendendo e dizendo basicamente que não houve manipulação de resultado, nós tomamos 5-0 do Palmeiras por ruindade mesmo. Já vai... Pois, eu acho que foi isso também. Muito sinceramente, eu também acho que foi isso. Porque, vamos lá ver, eles jogaram mal. Eu lembro-me bem, eu tenho aí react, obviamente, um dos golos, acho que foi o quinto golo do Piquerez, pá, golaço mesmo. Fazer quase um ano dessas denúncias, as supostas provas foram entregues aos órgãos competentes e nenhuma delas deu em nada para a surpresa de 0 pessoas. Peraí, como assim? Após a partida entre Santa Cruz e Paraná pela Série B de 2014, 2 vasos sanitários Mano, foram como atirados assim, mano? Vou mandar... Mas o arquibancadas do Arruda. Não deu, morreu alguém. 2 vasos sanitários. Um deles acabou atingindo um torcedor. Claro, meu, é tão bom. Ai, bem. Como é que é possível? Nós cá em Portugal dizemos sanita, ok? Não um vaso sanitário. Então vão tirar 2 sanitas do topo do estádio, não é? Claro que vão matar alguém. Torcedor do Sport, que infelizmente veio a falecer. A torcida do Sport é aliada da torcida do Paraná, e o objeto foi atirado durante uma briga do anel superior do estádio. Além dele, mais 3 torcedores ficaram feridos. Mano, como assim um vaso sanitário, não? Essa é uma teoria da conspiração que ronda muito alguns times, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ela diz que tem certos clubes que tiram o pé no final do campeonato para não subir de divisão. Isso porque, segundo a teoria, ficar na Série B seria mais vantajoso financeiramente, pois não teria que reformular todo o elenco para montar um time que consiga competir na primeira divisão, onde o nível técnico é muito superior, e teriam certos clubes que não estariam prontos financeiramente para isso. Também tem o pensamento de que é melhor ser um dos times competentes da Série B do que o lanterna da Série A passando vergonha. Algumas campanhas com grandes quedas bruscas na reta final corroboram com essa teoria. Em 2014... Assim, a teoria não é má, não é? Acho que a teoria não é má, mas eu, sim, pelo menos na minha cabeça, eu acho que toda a gente quer jogar a Série A. Acho eu. O Sport tinha o acesso na mão. Bastava vencer o já rebaixado Icasa com 10 desfalques. Mas o clube mineiro perdeu por 3-2 de maneira inexplicável, segundo boatos, a pedido do presidente. O Vila Nova, em 2023, tinha o acesso na mão. Bastava vencer o Lanterna e já rebaixado ABC. Então, e assim, quem é que subiu? Peraí. Mas conseguiu a façanha de ser derrotado por 3-2 e acabou... sério, acaba por passar o outro time, não é, de Goiás, um dos outros times de Goiás, né? Perdendo a vaga na elite do futebol brasileiro. Em 2024, o Novo Horizontino não saía do G4 desde o primeiro turno, chegou a liderar a competição, e o Ceará mas passa à na frente. última rodada, quando só precisava vencer o Goiás, já sem pretensões no torneio, acabou derrotado e viu o acesso escorrer de suas mãos. Outra possível resposta para esses acontecimentos seriam esses times só serem extremamente pipoqueiros. Eu acho que é mais isso. Cada um acredita no que quiser. O jogo decisivo da Série B de 1984 estava marcado para um 1º de abril. O Uberlândia tinha vencido a partida de ida pelo placar magro. E o Remo, sob seus domínios, tinha a missão de furar a retranca dos mineiros para ficar com a taça. O 0-0 se mantinha no placar até os 46 do segundo tempo, quando o juiz apita o fim do jogo e sacramenta o título para o Uberlândia. Porém, o placar do estádio indicava que a partida estava com sério, mano, como 42 minutos. Isso porque esse placar foi interrompido 2 vezes durante aquele segundo tempo. A torcida do Remo, claro, vai ficar tudo revoltado. Vão olhar para aquilo e dizer assim, peraí, o jogo ainda não acabou. Ficou enfurecida e partiu para cima do árbitro, gerando uma animação imensa. O resultado da confusão foram centenas de feridos e um torcedor remista morto. 2 jogadores do Uberlândia chegaram a ser acusados de homicídio, que ia haver mortes porém, no meio disto, não tinham nenhum envolvimento e foram inocentados. Em 2001, Figueirense e Caxias se enfrentavam pela Série B, na rodada decisiva, que definiria os 2 que subiriam para a elite no quadrangular final.
O Figueira vencia por 1-0, até que aos 45 do segundo tempo, cerca de 2.000 torcedores invadem o campo para comemorar o acesso. Porém, o juiz ainda não tinha dado o apito final. Por isso, o STJD retirou os 3 pontos da vitória do Figueira, mas manteve seu gol de saldo. E esse saldo garantiu a vaga na primeira divisão para a equipe catarinense. Porque sem os 3 pontos da vitória, os 2 times ficavam empatados em pontos e o Figueirense ficaria à frente pelo seu 1 gol de saldo a mais. Segundo o árbitro que apitou aquela partida, o Caxias não subiu por pura politicagem. Os vídeos da invasão não estão disponíveis no YouTube. O único trecho do jogo que não é uma Lost Media é o trecho do gol do Figueira. Ok. Ufa, chegamos finalmente ao final É que é ufa mesmo. É que foram 2 horas e 25 de vídeo, meu. Incrível o trabalho que ele teve. Eu vou pedir outra vez, passem lá no canal, deem lá um super chat, um super sticker, sejam membros, não sei se ele tem área de membros, se não, façam isso, a sério. O conteúdo é excelente. Eu não conhecia o canal, não conhecia, quer dizer, muita gente já tinha vindo daqui comentar para eu ver os vídeos dele. E assim, a partir do momento, e a partir que fiz o primeiro vídeo, achei o canal fantástico e agora quero fazer, e já tenho feito aqui alguns, já fiz uns quantos, e eu quero fazer quase todos os vídeos. Se calhar alguns estão desatualizados, depois logo se vê, talvez quando eu tiver o Twitch vejo mesmo todos em live. Mas, de facto, não é dizer, a animação é muito boa. A informação, não é? É que é muita informação, é muita coisa que ele teve que pesquisar. Ele já disse que teve a ajuda de várias pessoas, por isso é que o vídeo ficou muito grande, porque o pessoal começava a sugerir mais e mais e mais. Mas em suma, incrível. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aquele like e a sua inscrição, que é muito importante. E até à próxima. Tchau!